Bem-vindos ao Infinito Alô, Possível. alô, comigo, Biridim, e com meu amigo Biridim. E a gente, como vocês já viram no título, hoje a gente vai falar sobre permissões da segunda idade. Sabe que esses dias eu sonhei com meu pai, o Biri, Ah, é? e eu fiquei pensando que ele... O meu pai é curioso, eu sonho com ele eventualmente, e é uma forma de eu matar a saudade, né? Meu pai morreu em 2015, e ele tinha 59 anos, que é super novo. Super novo. Mas ainda assim ele já era adulto há muito tempo. Sim. Tu entendeu? Sim. Tipo Já fazia tempo que ele tava na segunda idade. Tu entendeu? E eu, quando tiver 59, eu vou me sentir ainda um recém-adulto, de certa forma, assim, sabe? Será? Acho que sim. Será que esse sentimento vai nos assolar, assim? A gente vai ter mais tempo de segunda idade, ao passo que os 50 são os novos 40. É que é isso, né? Assim, ó, a minha mãe... Tudo isso pra dizer que com 23 anos, a minha mãe, acho 23, 24, ela tava tendo um terceiro filho. É. Muito tempo de segunda idade. Muito tempo de segunda idade, entendeu? Tem razão. Aos 27, sei lá, 28, ela era separada com 3 filhos. Sim. E o meu pai, com 30, sei lá o quê, ele já era divorciado. Então, tipo assim, ó, o meu pai, sei lá, eu tô chutando que há 30 anos ele se divorciou. Sim. Ele teve 29 anos de vida divorciado. É muito tempo de segunda idade, tá ligado? É bastante tempo. E aí na contramão disso, cara, tu pega umas pessoas de 40 anos que moram com a mãe ainda. Tem de tudo nesse mundo, né? Virgens. Tem de tudo. Tem, por que não? Tá aí o Steve Carell pra provar essa teoria. Isso é verdade, aquele filme é baseado em fatos reais, né? Completamente. Eles só chamaram o personagem da maneira como chamaram, cujo nome eu não me lembro agora, pra não, como diria Werner Schurman, não endeidar, não canetear a pessoa real. É verdade, é um nome fictício, mas o fato acontece. Seria, Biridim, a morte do teu pai mais um elo que une a nossa amizade? Porque o meu pai também morreu. Bom, aos então a gente vai ter que... Aos 65, próximo inclusive. Pode ser. Então, acho que estava escrito pra gente se encontrar. Se não fosse assim, seria num finados no cemitério, alguma coisa assim, a gente ia se cruzar. Imagina, o cara no cemitério, no dia de finados, com um violão e o outro com um carrom. Assim, porra, vamos fazer um som, velho. Coco, já viu o Coco? Que baita filme, aliás. Porra, maravilhoso. Mas é isso, né? O mundo tá diferente, né? As coisas são diferentes hoje em dia, né? Até a velocidade das coisas no mundo, né? É isso. O mundo tá mais rápido, né? Acho que tu tem mais acesso às coisas. Mais coisa para acessar, mais coisa. acesso. Exato, então tá tudo muito rápido, assim, tu não precisa mais esperar. Eu tava falando com os meus filhos no final de semana, que quando tu não sabia algo e tu não tinha internet e tu não tinha celular, tu tinha que ir para uma enciclopédia Barça para poder descobrir do que se alimentava um broncossauro. Tu tinha que procurar, tinha que pesquisar lá se ele era vegetariano, se ele era carnívoro. Claro. E a gente tinha que guardar a informação também, né? Tu tinha que guardar a informação. Claro, Hoje a gente lê e esquece porque vai ler de novo, né? É só tu pesquisar, né? É só tu pesquisar de novo. Então acho que o mundo tá mais rápido e, por incrível que pareça, isso talvez faça com que o tempo para algumas pessoas passe mais devagar, porque aí a gente chega no exemplo que tu falou. Com 23 anos a tua mãe tinha 3 filhos e estava separada. Hoje em dia, com 23 anos, tem gente saindo do colégio. Tem gente na faculdade pensando assim, eu escolhi o curso errado, eu vou sair no meio do curso, vou sair desse curso e vou começar um outro. Vou recomeçar. Tem gente com 40 anos que mora com os pais. Virgem. E os pais também são virgens. Então acho que tudo isso está conectado de alguma maneira, está interligado, assim. A velocidade das coisas. Exato. Nossa. Agora, tu sabes o que mais tem por trás disso tudo? E aí, por trás desse papo que a gente vai ter, não, tá tendo. Como diria Serginho Rondiakov, famoso cabeção, né? Cara, eu tô me sentindo um pouco... Hoje tu tá. sentindo o Charles
Henriquepedia. Cara, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela tem uma definição interessantíssima para nós, que é dos 21 anos de idade aos 49 anos de idade, tu vives e eu vivo, porque estamos dentro dessa faixa, a segunda idade. A segunda idade. A segunda, que é a idade de ouro. Talvez. Essa conversa de tipo, terceira idade. Meu, eu acho que na terceira idade tu já tá apertando aqui o butiá, entendeu? Não sei. Eu acho que eu acho que quando eu vou falar por mim, quando eu chegar nos 50 eu vou começar a fazer na minha cabeça uma contagem regressiva, mesmo que eu não queira. Será? Eu tenho essa relação um pouco, sabe? Eu não tenho. Medo do fim, assim, tipo, de certa forma. Eu não tenho muito essa relação, pra mim talvez seja um pouco diferente. Assim, todo mundo fala, é a terceira idade. É claro que a gente tem que valorizar, é óbvio. Eu não estou dizendo isso no sentido de não valorizar as pessoas, né? E não se autovalorizar. Não é que a partir de agora você é um infeliz e tá tudo... Claro, não é esse o ponto, assim. Mas tu tem ali na casa dos 30... Os 30 é uma coisa, é um divisor de águas, que às vezes é 25 para uns e 45 para outros, né? Que é uma coisa de tu começar a entender um pouco mais, tu começa a ter menos certeza sobre as coisas, mas tu tá mais firme nas tuas decisões ao mesmo tempo, sabe? E tu já tem ali uma certa independência, tu já é um cara mais bem esclarecido, estruturado, sabe? Claro que depois dos 49, e a gente vai chegar lá na nossa discussão, outras coisas acontecem, né? E coisas boas acontecem, obviamente. Eu não sei se a minha relação com essa questão da idade ela é tão assim. Pode ser porque eu seja um cara mais novo do que tu também, né? Vai chegar aqui, entendeu? Vai chegar. E cara, eu torço, e eu tenho fé que eu vou chegar na tua idade tão bem quanto tu tá. Esse é meu objetivo de vida. Não, eu tenho um objetivo, né, cara, que é... Se a Solinka quiser, assim será. Eu tenho um projeto que é chegar aos 70 anos tão bem quanto o Stallone chegou aos 70 anos. Já viu o Sylvester Stallone quando dos 70 anos dele? Não vi. Mas hoje eu vi o trailer do Mercenários 4. Olha aí. Quantos anos ele tem? Ele já tem 99 agora. Meu, e ele pega o maluco nas costas e joga como eu faço isso com o Noah, 4 anos. Mas isso é cinema, tá, Viridinho? Não é verdade aquilo. Sem dublê. Não, mas é isso. Tem um projeto Stallone 70. Pra chegar, cara, e aí isso me dá muita margem, porque eu tenho hoje 34, eu tenho 36 anos, eu tenho mais tempo pra chegar lá do que o tempo que eu já vivi pra construir, porque eu tô meio longe ainda de chegar lá no 70. Não, tu não tá. O pessoal não consegue te ver abaixo de toda essa pelugem de pé grande, mas eu consigo te ver embaixo dessa pelugem e eu te digo, tu tá coladinho com o Stallone. Lado a lado. Tu tá ali, ó. Cara, eu vou flertando. Eu vou postar uma foto e eu vou botar o nome pra ninguém se confundir quem sou eu, quem é o Stallone. Eu acho que é mais... Que é pra galera não se confundir. Porque por baixo dessa pelugem aqui, cara, talvez tenha aí algo pra ser trabalhado ao longo dos próximos 36 anos. Dá pra lavar uma roupa aí nesse tanque. Por falar em pelugem, Biridinho, o que a gente fez nos últimos dias? É tudo isso, toda essa conversa e toda a pauta desse episódio de hoje é pra gente se sentir um pouco menos pior, porque madrugamos no plural de 2 madrugadas e encerramos o Donkey Kong 3 do Nintendo. Super Nintendo. Depois de já ter zerado ao longo do tempo o Donkey Kong 1 e o Donkey Kong 2. Exatamente. Só que o 3 veio com um adendo, que foi o 105%. Que é um 103%. 103%. Que é uma coisa que a gente nunca imaginou que seria possível, né? Nunca. Eu nunca tinha feito isso na vida. Mas aí eu vou te dizer uma coisa. Tudo isso para perguntar. Uma pergunta retórica. A gente tá errado em fazer isso? A gente tem que se envergonhar de fazer isso? Como a tua pergunta foi retórica, eu cito o Ronaldinho Gaúcho na CPI das criptomoedas recente e digo, fico em silêncio. Mas eu tenho uma resposta, caso queira. Não, manda tua resposta, meu amiguinho. Não.
Não tem que ter vergonha, Claro né? que não. Porque tu não consegue alcançar os 103% do jogo quando tu tem 17 anos. Não tem como. Não tem como. Tu precisa ter maturidade, perseverança, tempo. Porque hoje a gente tem muito tempo disponível. Bom, a gente jogou da meia-noite às 3, às 4, não foi porque a gente escolheu. É porque é a hora que todos dormem, né? É na madrugada? É na madrugada, mas essa é uma das belezas, das infinitas possibilidades da vida na segunda idade, que é fazer escolhas. Escolhi não dormir e ter 103% no Donkey Kong. E não ter ninguém pra te... Até tem, né? Até tem. Tem. Você, cara com filhos, tu tem, né? Sempre tem alguém ali pra estar te lembrando, né? Alguma coisinha ou outra. Mas ainda assim a gente é dono do próprio nariz, a gente pode se dar o luxo de fazer isso, né? Sim. A gente conseguiu um feito que teoricamente é inalcançável mais jovem, né? Porque tu precisa de muita, como tu falou, muita perseverança para ter os 103% do Donkey Kong ali. E agora eu vou inverter a pergunta. Em vez de nos envergonharmos, deveríamos nós estar orgulhosos desse feito? Esse feito seria algo para a gente colocar nas nossas redes sociais, para talvez estar ali num currículo vitae, num CV? Eu vou te mandar uma outra pergunta. Deveríamos nós envergonhar-nos do orgulho que sentimos de termos feito isso? Aí a minha resposta para ti já deixa de ser não e passa a ser talvez. Não, mas eu ainda acho que não. Não, a gente se orgulhou, foi um feito, a gente ficou feliz com isso, a gente buscou isso. Crianças, não desistam dos seus sonhos. Crianças, tem muitos barris mega bem escondidos. Alguns a gente achou por examinar as fases. Exato. Outros foi absolutamente na cagada. Na cagada, que é a sorte grande. Que tá dentro do jogo, tu tá no game, é o que acontece. Então acho que o videogame vai ser um tema. A gente vai ter um podcast só pra falar sobre videogame. A gente nem vai entrar nisso hoje. A gente pode ajudar as pessoas a jogar Donkey Kong nesse episódio sobre videogame. Mario Kart? Cara, Mario Kart. Ah não, Mario Kart do aula. Mario Kart, vou te dizer, olha, modéstia à parte, no Mario Kart Super Nintendo, eu tinha uma revista, e é a merda de não ter internet há 20 anos atrás, 25 talvez, eu tinha uma revista e eu bati todos os recordes da revista, a revista trazia os recordes registrados, e eu bati assim, ó, com o pé nas costas. Com margem, boa margem, e eu não tinha um Twitterzinho para publicar, eu não tinha um Orkut, não tinha um Scrap, eu não tinha um depoimento, não tinha onde falar isso. Era eu e a minha mãe, que já estava na segunda idade há muito tempo, não entendia bolhufas. Minha mãe que era cringe na época. É daí que vem o orgulho que a gente sentiu agora com o Donkey Kong. É da frustração de não ter com quem dividir. Exatamente. É um trauma, né? São traumas. É um trauma. Mais um trauma, na verdade. Mais um trauma que foi execrado agora, né? Já foi, tá lá, tá enterrado. A tua mãe era cringe? A minha mãe, não. Aí isso tá na falta, assim. Eu odeio esse termo cringe. É que tu é cringe. Tu tens ideia que chegou ali um monte de que tem 19 anos de idade, porque acima de 21 está na segunda idade, 20 anos de idade. E eles começaram a ditar regra, cagar a regra, nunca fizeram nada da vida. Começaram a cagar a regra. Moram com os pais e são virgens. E não tomam café da manhã, e não pagam boleto. E começaram a cagar a regra e fizeram todo mundo que tem mais de 20 anos de idade começar a se sentir mal por hábitos normais. De quem tem mais de 20 anos. De quem tem mais de 20 anos, de quem tem responsabilidade, de quem tem filho, de quem toma café da manhã, de quem paga boleto, de quem gosta de Friends. Tu tem noção do nível de insegurança que os jovens de 19 anos te causaram? Não, que a gente tem na vida, entendeu? A ponto de pesquisar e tentar evitar ser cringe. Gente, a segunda idade é muito frágil. A fragilidade da segunda idade, ela é nítida, assim. Vai, eu sou cringe, cara, eu sou cringe.
E tu sabes que eu me enquadrei... Eu demorei um pouco pra ver, assim, o que era cringe, né? E quando eu descobri o que era cringe, eu me enquadrei, assim, mas na primeira. Na tampa, assim, toma, é isso que eu sou. Porque a primeira coisa que eu vi era assim, ó... Se você pesquisou no Google o que é cringe, você é cringe. Tá. E aí, tipo assim, eu fiquei, cara, eu sou cringe. Eu não sei, eu preciso pesquisar no Google. E aí eu fui pro Google e aí a profecia se cumpriu. Eu, cara, tá, sou cringe, não me interessa a resposta já. Já não me interessa a resposta. Assumi minha cringice. Mas tem uma coisa tão pejorativa nesse termo, né? Que a gente tenta, de alguma forma, evitar, como tu tenta evitar envelhecer, quando a gente não deveria nem tentar. A gente só tem que absorver, entendeu? É tipo assim, ser cringe... Tu tentar evitar ser cringe é tipo o botox paliativo esse, o botox que evita as rugas que um dia vão surgir. É tipo assim, cara, como é que tu vai evitar a natureza, entendeu? Tu Tipo, não usa Botox? Tu acredita que não? Isso aqui é purinho, assim. Gente, vocês precisam ver esse rostinho. Estão vendo aqui esse sapo aqui, que liso. Sabe o que é cringe? O que é cringe? Billy Jean, agora eu vou te falar uma coisa que é super cringe. A gente falava nos 3 segundos. O que nesse momento, pra quem não é cringe, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Essas pausas completamente estapafúrdias ficaram simplesmente não entendidas por quem não é cringe. Aí assim, ó, pensa assim, ó, olha tudo que a gente já passou. Olha tudo que a nossa geração já passou para chegar onde chegou e se envergonhar. Porque um retardado que só tá preocupado em ter um celular da geração, entendeu? Só tá preocupado... A preocupação dele é comer bolachinha Maria com um leitinho morno, entendeu? E o celular tá carregado. Com 17 anos a gente tava assim, ó... Gabi, o que tu falar hoje? Não entendi, repete. Não, e quando passava dos 3 segundos, cara, que tu tinha assim, ó, R$1 de saldo no teu celular, e aí se tu falava nos 3 segundos, não pagava. De repente, tu olhava e tu tinha 22 centavos. Meu, era horrível. Cara, é uma ligação... E aí já não podia mais ser 3 segundos, tu já não podia... tem que ter crédito pra ter 3 segundos. Aí tu ia lá e botava um cartão de R$7 ou R$10, alguma coisa assim... Falava nos 3 segundos e o teu saldo ia sendo comido por erros dos 3 segundos. Claro. Tu era bom de 3 segundos? Não. Eu era muito bom. Eu não era bom. Meu celular ele era um celular lento, assim. Eu era muito bom. Uma coisa que permite e viabiliza a fala via 3 segundos é o celular com analógico, né? Com teclas, com botões. É verdade, ali, né? é verdade. Eu tentei fazer isso. Tu já fala com o botão em cima do desligar, né? Claro. Eu tentei fazer isso com touch, é impossível, é inviável. A Apple e Samsung e concorrentes decretou o fim dos 3 segundos. Num grande conchavo com a Claro. Eu vou te dizer uma coisa. Com a Vivo, com a Telefônica, com a Movistar Amigo. Cuidado com o que tu fala aqui, porque a gente pode estar sendo espionado. Eu não tenho palpas na língua. Eu não tenho palpas na língua, entendeu? Palpas na língua é bom, né? Sabe uma coisa que a gente não fez ainda? É contextualizar as pessoas 3 segundos. Tem muita gente que não sabe o que a gente tá falando. Falei agora, expliquei. Tinha que ligar porque não pagava a ligação. Até 3 segundos não cobrava. Alguém descobriu que quando se desligava... Esse é o gênio da história. Esse é o cara. Esse cara quebrou Claro. Esse cara quebrou Claro. Esse cara descobriu, porque, não sei, era só Claro, eu acho, né? Não, qualquer operador. Qualquer operador. Esse cara descobriu que essa pessoa, né? Descobriu que se desligasse a chamada antes de completar 3 segundos, não era cobrado nenhuma tarifa. E isso mudou de uma maneira absurda a forma dos adolescentes se comunicarem. Eu tenho certeza que se hoje o meu filho começasse a se comunicar em 3 segundos, eu dava um tapão. Não porque eu não faria isso, mas a forma de expressão, né? Sim. Eu ia brigar com ele, obviamente. Eu falava, mas pelo amor de Deus, cara, isso não é forma de falar. Vai. É uma coisa que é inimaginável, entendeu? É uma coisa que é inimaginável, assim, tipo... Tu era bom nos 3 segundos, eu quero fazer um teste contigo então, Gabi. Me conta uma história aí, boa, não muito longa, em 3 segundos. Isso diz mais sobre história do que sobre 3 segundos. Em vários 3 segundos, né? E claro, mas isso diz mais sobre contar história do que sobre 3 segundos em si. Billy Jean, vou te contar uma história. Não, parece que dá mais, mas não deu 1 segundo e meio mais ou menos, tá? Ok. Era uma vez... Não, cara,
tem uma coisa que é importante, A assim, ó. entonação. O alô. O alô mata um tempo, porque o alô é quando a pessoa atende e tu tem 3 segundos pra falar a partir do alô dela. Será que é por isso que em Portugal não se fala alô, se Fala fala tô. tô? Pode ser. Vamos lá, então aqui, ó. Manda. Ó. Alô. Bridinho, vou te contar uma história. Tá ligando de novo? Não, porque o cara já ficava aqui, ó, Exatamente. vermelhinho, verdinho. Alô. Era uma vez 3 porquinhos que viviam na floresta Alô. e eles eram irmãos. Alô. Tinha um lobo mau na floresta também Alô. e uma vez eles se trancaram numa casa. Alô. O lobo foi lá, soprou. Alô. A primeira casa caiu. Por A aí gente vai. já sabe da história. E por aí vai. Eu era bom de 3 segundos, cara. Cara, isso era uma coisa que toda casa que tinha um adolescente passava por isso. É, cringe. Cringe. Hoje, todos cringe. Todos. Sabe o que cringe. mais que é ser cringe? Eu fui procurar, obviamente, o que é ser cringe. Alguns pilares, né? Obviamente. Óbvio que tu foi procurar Porque o que é ser cringe. como sou cringe, enxergo tudo como natural. E aí eu precisava saber do que eu enxergo como natural é visto como não natural, como cringe aos olhos desses retardados mentais. Ser fã da Disney, amar Harry Potter ou pagar boletos é uma coisa que me apareceu com alguma recorrência. Pagar boletos é... Ok. É, exatamente, eles vivem diários, abobados. No entretenimento, algumas características da galera cringe são o gosto pela série norte-americana Friends ou a novela mexicana Usurpadora. Maravilhosa. Tem seu valor. Exatamente, SBT. E o Chaves, será que entra ou não? Acho que Chaves transpõe gerações alheio Ao à cringice. ponto, Bom, o Chaves está acima do bem e do mal, acho. Fica na verdade, a grande né? questão aí. O pessoal que tem menos de 21 anos. Exatamente, que são os boomers. Acho que é. Nos avisem aí o que vocês acham do Chaves. Assistiu o jornal, ouvir pagode dos anos 90, o rock também são coisas de cringe. Tá. Isso é... Ficou super datado agora aqui, A né? gente tá, eu tô Tá. totalmente cringe aqui, ó. Eu tô ok. No visual, os cringe são identificados por usar calça skinny ou calça cintura baixa e o cabelo dividido de lado. Tá. Aqui, ó. Tá. De lado. Cringe. O teu cabelo... Acho que é um pouco mais... Eu acho que tu não era... Eu acho que tu não seria cringe, eu acho. Se fosse só o cabelo... Só pelo cabelo, talvez não. Eu acho que tu passa... Tu parece um TikToker famoso, que eu gosto muito, inclusive. O meu cabelo ele é mais revolto do que a cringe permite. Que é uma característica de hoje, da nova Ah, não, eu ia dizer geração. que talvez isso seja super cringe e eu que não sei que tô Não, por fora. não é. Se tu olhar o cabelo dessa galera é uma coisa meio assim igual o teu. Cara moderno. E no comportamento, o uso de RS ou hahaha, HHHA, na troca de mensagens pelo WhatsApp e outros mensageiros, bem como começar uma frase usando letra maiúscula. Ah, mano. Tipo assim, basicamente, usar a pontuação como ela deve ser utilizada é cringe, é isso? Ou usar emoji no sentido literal. E a falta de paciência para assistir os vídeos do TikTok. Bah, esse sou eu. Obviamente. Muito. Cara, eu entrei no Totalmente. TikTok, fiz a conta no TikTok e nunca mais voltei. Aí tive um problema com a minha conta do Instagram em algum momento, a conta do Facebook. E aí eu pensei, cara, eu vou dar uma chance pro TikTok. Voltei. E nunca mais entrei de novo no TikTok. Eu tenho 2 entradas no TikTok, 2 saídas até agora. Cara, sabe que eu fiz a conta do TikTok porque eu trabalhava numa agência e a gente ia participar de um concurso para uma conta e o conteúdo um dos conteúdos era no TikTok. E eu entrei como uma pesquisa, assim, ó. E eu não tenho paciência, definitivamente. Apesar de que hoje tem muita coisa, tem tudo de tudo no TikTok. Sim. Aí é só preconceito dizer, né, resumir é uma coisa, né? O TikTok, mas é uma ferramenta que eu não tenho muita paciência para a linguagem dela. É isso, é porque eu perco um pouco o controle da coisa. Mas também tem um pouco com a zona de conforto, né? Uhum. Tipo, eu sei mexer aqui, tem um tempo ali, o Instagram tem um tempo que eu já sei como funciona, não sei o que. O que é TikTok, super cringe. Exatamente. É super cringe. Nada além disso. E outra coisa bastante cringe é usar o Facebook e colocar várias hashtags nas fotos do Instagram. Hashtag fica a dica. O Facebook eu não utilizo mais desde que tive esse contratempo, esse problema na minha conta, mas eu coloco hashtags no Instagram, inclusive eu gosto muito de uma hashtag. Tu bota a hashtag e escreve hashtag do lado. Por quê? Porque eu acho divertido. Porque é Inception, quase. Tu bota lá o sustenido, né, o famoso jogo da velha,
que simboliza a hashtag, e escreve do lado hashtag. Deixa eu ver quantos views essa hashtag tem. Eu não sei se são muitos, porque talvez não sejam tantos idiotas no mundo. Não, são. São 26,2 milhões de idiotas no mundo. Aí, cara, é assim que tu mede a população idiota. IBGE! Alô, Acorda! alô! Hashtag fica a dica. Hashtag IBGE. Hashtag pesquisa, hashtag. Hashtag idiotas. Não, e quando tu fala hashtag, tem que fazer a hashtag lá também. Não adianta, você não tá vendo, mas cada vez que a gente fala, a gente dá 2 tapas. 2 dedos afastados, batem em outros 2 dedos também afastados. Tu vê como os tempos mudaram, né? Lá nos anos 60, 70, o mesmo símbolo de hashtag era prisão, cara. A gente virou um povo dócil. Pronto, e agora a gente também fez aqui uma lista que a gente quer trazer para vocês. Adoro essa lista, cara. Que é uma lista singela. A gente fez aqui uma coisa um pouco rápida, mas ela exemplifica um pouco, né, e o que a gente falou um pouco aqui. Eu acho que tu tá sendo despretensioso demais. Eu gosto de baixar a expectativa. Não, é porque assim, essa não é uma lista que a gente fez, assim, qualquer. É uma lista definitiva. É uma lista. Essa é a lista. Essa é a lista de permissões e proibições da segunda idade. Exatamente. Vou começar pelo que é permitido. Permitido por quê? Porque tu atingiu a idade necessária para fazer algo, certo? Por exemplo, esses dias eu tuitei, inclusive, que acordei e comi chocolate às 10 horas da manhã. Absolutamente segunda idade. Totalmente. Eu conquistei o direito de comer chocolate às 10 da manhã e depois no almoço eu nem lembro se eu almocei. E eu posso nem almoçar e tá tudo bem. Tu pode substituir o teu almoço por uma barra de chocolate. Exatamente. Absolutamente segunda idade. A gente já falou uma delas, né? Jogar videogame, zerar Donkey Kong. Exatamente. Isso é uma coisa que tu só pode fazer, tu conquista o direito de fazer isso. Quando... Tem uma idade que, se tu tenta fazer isso, tu é infantil. Tu é infantil, tu não é, sabe? Tu nem consegue um emprego, talvez, porque tu joga videogame. Tu se descola de uma parte da tua galera, né? Tu faz isso. Então tu não pode fazer isso até por uma questão de pertencimento. Então é mais uma permissão. E agora, conquistada. velho, eu vou dizer uma coisa, todo cara velho que joga videogame e ele conta pros amigos, os amigos falam tipo assim, pô, eu queria ter a coragem que tu tem. Por que não me convidou? Geralmente. Pô, quando for assim, me convida. Faz anos que eu quero jogar também, Super Nintendo, essas coisas, não tem quem jogar. Cara, tu tem Super Nintendo? Isso, exatamente. É um direito conquistado, vamos colocar assim. Também é um direito conquistado tu estabelecer um limite, uma regra, e tu quebrar esse limite, essa regra, sem absolutamente nenhuma justificativa e sem culpa, entendeu? São as listas do início de ano, que a gente faz todo ano, né? Quer saber? Esse ano eu vou ganhar peso, perder peso, ganhar músculo, perder o que for, entendeu? Aprender um novo idioma, aprender um novo instrumento musical, viajar e aí tu quebra. E todos, inclusive. Quebra todos. E não é assim, deixei de fazer isso porque X aconteceu. Não, eu só não fiz. Caguei pro lance. Tem uma coisa que é muito legal, vou trazer aqui para dividir. Acho que foi até tu que me mandou, a gente viu assim, uma regra na casa de alguém. Tu vai agora, conforme eu for falar, tu vai lembrar. Que proibia, os membros daquela família eram proibidos de desistir de algo que eles se propunham a fazer no período de 1 ano. Muito legal. Que é ótimo isso, né? Tipo assim, olha, esse ano eu quero tocar piano, vou fazer aulas de piano. E tu fazia aulas de piano, e tu era obrigado a fazer aulas de piano durante 1 ano, para depois tu decidir se queria parar ou não. Tu não podia fazer 2 meses e parar. Que o mínimo, né? O mínimo é no ano, sim. Esse estudo, essa família, é da Angela Duckworth. E ela escreveu um livro chamado Garra, Grit. O homem é tudo. E aí, cara, ela é uma cientista e ela conseguiu desenvolver um teste, uma espécie de prova, que indica agora eu vou usar das frases de crochê e vou inventar uma estatística, tá? Ela indica que com 90% de precisão quem vai entrar em Harvard e quem não vai entrar. Através desse teste de perseverança. Sim. Exato, de garra. Então ela faz, uma das maneiras de desenvolver garra
tu permanecer numa atividade mesmo que ela não esteja tão prazerosa, mas, cara, ela e a família dela, são 4 pessoas, eles escolhem uma atividade, se comprometem com aquela atividade e só pode trocar depois de um ano, ponto. Isso é legal, isso é legal. Muito legal. Tem uma outra coisa que é legal ainda, falando sobre atividades, e também uma coisa que me marcou, que é mas isso também tem um pouco a ver com paternidade, assim, imagina, para quem tem filho, coisas assim, e se um dia a criança chega de um treino, ou vamos colocar um treino de futebol, alguma coisa assim, e fala, eu não quero mais jogar, tu fala, tudo bem, tu não precisa, tu pode desistir, mas eu quero que tu desista dessa atividade, independentemente da atividade que for, num dia que as coisas deram certo, e não num dia que as coisas deram errado. Isso é bom. Se um dia deu tudo errado, tu te machucou, não deu certo, perdeu o pênalti, perdeu o campeonato, nesse dia tu não pode desistir. Agora no dia que tu foi campeão, que tu ganhou, que tu foi o artilheiro, não sei o que, etc., que tu fez um grande solo de guitarra, que tu conseguiu te destacar, o que for, se nesse dia tu desistir, bom, aí eu vou entender que tem maturidade nessa tua decisão. Sabe como é que eu chamo isso? Sabedoria. Isso é sabedoria. E sabe quem não tem sabedoria? Essa gurizada aí que caga a regra. Mas a gente também permitiu que isso acontecesse, né? Também E aí, cara, falando em permissões, né? Uma lista definitiva de permissões e proibições. Eu tenho aqui coisas... Eu vou adiante aqui, vou passar para coisas que são absolutamente proibidas, porque tu já passou da idade. Entendeu? Que é ter uma banda e tocar mal. Cara, tu é proibido. É proibido ter uma banda e tocar mal. Quando tu é pequeno, isso é permitido. Porque são crianças, né? Que legal. Na sua infantilidade. São desafinados, mas olha que bonitinho. Que bonitinho, Exatamente. olha que legal. Tem atitude. E aí tem um limiar ali que quando tu rompe aquela barreira, cara, acabou. Tudo que era bonitinho fica, olha ali, retardado tocando. Tu tá falando isso, parece ter uma certa propriedade para falar completamente, isso. Completamente. Tá me parecendo um desabafo. Tu queres falar alguma coisa? Nós éramos, os Magrones, era uma banda, a gente começou a tocar com 13 anos. Era lindo. A gente tocava Ramones. Claro. E a gente tocava ali com 13 anos, 14 anos, e era a sensação, a gente era muito... desafinado, cara, era muito legal. Era muito legal, era muito bonitinho, a gente era muito bom para aquela época. E aí depois, quando a gente rompeu esse limiar e a gente não evoluiu, a gente ficou, cara, tá feio tocar assim, entendeu? Sim. A gente precisa... Era a mesma coisa ruim, só que agora é de bigode. Exatamente. Bigode ralo. Exatamente. Então não dá mais. É proibido. Outra coisa que é proibida, porque já passou da idade, vou dizer assim, pega mal. Tu tá no meio de uma discussão e aí de repente tu eleva a tua voz e tu diz assim, ó, bobo. Você não pode. Não pode mais chamar alguém de bobo numa discussão. Qual é o limite pra chamar alguém de bobo? É bem baixo também, né? Eu acho que é a segunda idade. Até os 20 anos eu chamava. Sabe uma coisa aqui que vai causar alguma discórdia, mas que tu não pode mais, é achar que Guns é a melhor banda do mundo. Isso é abominável. Isso é abominável. Eu vou te dizer que eu gosto de Guns. Eu gosto muito de Guns, assim. Eu não gosto. E eu tenho uma nostalgia muito grande com Guns, assim. Eu acho que é uma banda bastante fora da curva, assim. Mas é isso, de fato tu cresce e... Fala mais aí. Falou um cara que é apaixonado por Blink. Completamente diferente. Absolutamente diferente. Blink tá na lista de permissão, não na lista de proibição. Não, Guns N' Roses é uma banda que eu não gosto e eu acho que, assim, ó, eu tolero quem gosta. É mais provocativa essa frase aqui. Eu até tenho amigos que gostam, mas tu achar que é a melhor banda do mundo, não pode. Agora, tem uma proibição importantíssima aqui. Cara, já passou da idade de levar cosplay a sério, né, velho? Não dá. Então, assim, ó, tudo bem, quer te fantasiar, quer ter um dia lá que tu vai na feira do anime fantasiado, tá tudo bem tu ir, mas saiba exatamente o que tu tá fazendo. Saiba que os teus amigos estão falando mal de ti. Saiba que enquanto tu tá lá... Eu vou te dizer uma coisa, ao mesmo tempo que tu tá lá, tá tendo um churrasco da tua família e tu é o assunto desse churrasco. Tu é o assunto. Depois, não reclama se tu tiver com 40 anos morando com os teus pais e seguir virgem.
Tchê, os caras colocam uma fortuna, assim, nas perucas e no cosplay, não sei o que, vou te dizer. Mas como eu disse... É um universo. Isso é só preconceito, essa lista é só preconceito. Tu saber o que tu tá fazendo, cara, eu aceito. Agora, tu levar isso a sério, já não tolero, acho que é proibido aqui. Tem outras coisas que são proibidas, né, dada a idade, mas por outros motivos, que é porque tu ainda não chegou na idade de fazer. Exatamente. Agora é o limiar, né? Exato. E a principal pra mim é dirigir de chapéu. Dirigir de chapéu? Tu acha que é uma marca... Cara, tu só pode dirigir de chapéu quando tu é velho, quando tu já passou da segunda idade, porque ele é uma licença poética pra tu fazer merda no trânsito, entendeu? Então assim, ó, eu vou te dizer, Berijim, eu vejo um velho dirigindo de chapéu, eu saio de perto. É real, porque eu sei que ele vai fazer merda. Ele vai virar... Que tipo de chapéu? Chapéu Panamá? O chapéu Panamá é o principal. Chapéu Panamá. Ou aquele de Bruno Mars, aquele que é curtinho, assim, com uma abinha dobradinha. Também. Assim. O chapéu Panamá, se tivesse um ranking, o Panamá seria o principal. Tá. Mas, cara, velho, de chapéu, não, foge. Pode até ser um boné, vou te dar a barbada. Repara no trânsito. Meu, velho de chapéu é esquema ruim certo, velho. Sai pirâmide. Tem outra aqui que é o supermercado com carrinho elétrico. Tipo cadeira de roda, né? Sabe, que o cara se faz de leitão. É o famoso se fazer de galinha morta pra andar de caminhão. É quase isso, né? É se fazer de galinha morta pra andar de carrinho elétrico, não dá. Quando tu tá na segunda idade, tu não pode... Se tu pega um carrinho elétrico daquele, já fica todo mundo te julgando, né? Exatamente. Imagina, tu com 35 anos, uma velha de andador, e o pessoal... E aí tu não pode. Tu não pode estar cansado. Tu entendeu? Tu tem um monte de coisa pra fazer no teu dia ainda. É isso. E ela não tem mais nada. Não. Mas não adianta, tu não pode. Tem que esperar o tempo. Ponto. Entenda que há tempo pra se fazer as coisas, né? Não, brincadeira. Por exemplo, correr na rua com short Adidas, com aquele corte em V lateral, assim. Aquele short clássico dos anos 70. Original. Original, claro. Não pode. Tu não pode. Tu tem que ter uma certa idade. Tu conquista o direito de utilizar aquele short na rua pra correr. Também tem uma coisa que diz muito, né? De que, ok, tu chegou lá. Porque também tem coisas que tu faz e tu não pode fazer, e tem coisas que tu faz, só que tu só faz quando de fato tu chegou lá. E uma delas é sandália de meia. Tu não vai errar. Tu não vai errar e usar sandália de meia muito novo. Tu vai usar sandália de meia na hora certa, na hora que tu tiver com a bandeira da terceira idade aqui, ó. É uma conquista. É uma conquista. É como jaqueta de couro. Jaqueta de couro. Jaqueta de couro. Tem uma conquista ali, né? A de couro marrom, né? A de couro marrom com uma gaita embaixo. Tu sabe qual é a pergunta que eu fico aqui? Que é, onde se encaixa usar a meia esticada até a canela? Nessa grande lista. Aquela meia que tu já usa há tanto tempo que ela já te roubou os cabelos da canela, né? Exatamente. Só tem bem pouquinho, carpim. Eu uso a meia alta na canela. E tu tem pelo na canela ainda? Um pouco, ainda tem. Mas quando eu chegar nos 70... Dá tchau já. Quando eu chegar nos 70 com o Porsche do Stallone, provavelmente já não vai ter. Aliás... Com o Porsche do Stallone? Com o Porsche. Será que o Stallone tem pelos na canela? Não, certeza que não. É uma pergunta que a gente não tem resposta hoje. Eu vou pesquisar essa semana e te digo no próximo episódio. Biri, esse da meia esticada na canela, ele é difícil, mas é a meia com sapato, né? Não, pode ser com tênis. Não, sim, tênis, sapato, sim, não é sim, com sim. chinelo. Não. Claro que não. Não é com chinelo. É meia com calçado fechado. Cara, é conforto, né? Conforto, segurança, né? Claro. Tipo assim, Claro. É uma forma de proteção. Sabe aquela meinha que fica pra dentro do tênis, escondidinha? É a curtinha aquela? Detesto. É mesmo? Cara, detesto. Gosto de meia na canela. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho uma canela muito fininha, né, cara? Essas meias muito altas, parece que elas reforçam. É uma questão de vaidade, assim. A canela, eu me incomoda um pouco essa meia muito alta, assim, tipo... Mas eu percebi que tu usa. Acho justo. Sabe o que tu podia fazer? Implante. Não, coloca a meia de cano alto. 3. Não, olha só. Baixa ela até o tornozelo e envolve a tua canela com uma segunda meia de cano alto, entendeu? Tu não vai calçar a segunda meia. Tu vai envolver a tua canela e aí depois tu sobe aquela meia que tu baixou, tu vai ficar com umas canelas da Graciane Barbosa. Parece até um elefantinho, esse cara andando na rua. Os médicos vão adorar te olhar na rua ali. Tu sabe que assim, ó, eu concluo esse episódio, Biri,
te dizendo o seguinte, não há absolutamente nada que um velho senil não possa fazer. Porque a gente não encontrou algo que seja permitido porque tu ainda não chegou na idade. Ou seja, tu vai adquirindo coisas, direitos de utilização, permissões. Vai ganhando teu espaço, né? Tu vai conquistando teu espaço à medida que o tempo vai passando. Então não há nada que tu diga assim, não, eu posso fazer isso agora porque eu não sou velho. Não, cara, quando tu for velho tu vai poder fazer tudo que os outros faziam. Exatamente. Essa é a grande vantagem de ser senil, porque tu não precisa dar explicação pra ninguém. Eu acho que esse é o grande barato de ser velho, é o único grande barato. Eu não quero falar, eu não falo, eu não quero andar, eu não ando, eu quero andar, eu ando, eu quero peidar. Dentro do supermercado, peida. Eu quero xingar, eu xingo. Não quer dizer que você é um velho agradável. Não, longe disso também. Né? Mas é isso, tu conquista o direito das pessoas falarem, é um velho. Tu não precisa dar explicação, entendeu? Então, cara, eu acredito que quando tu fica senil, é como se tu zerasse o Donkey Kong da vida. E fosse tão peludo quanto. A senilidade é o 103% do Donkey Kong 3. Eu não tenho como encerrar esse episódio de maneira mais reflexiva. E também com um convite que escrevam o que vocês acham que é permitido ou que não é permitido. E o que tu já fez fora do tempo, né? Que hoje tu tem vergonha. Assim, exatamente. Pra um lado ou pro outro. Assim. Tipo, já toquei numa banda muito mal e eu já era velho. Isso. Entendeu? Ou já usei sandália com meia. Exatamente. E agora descobri que eu errei, não poderia. Também que se tu fez isso e ninguém te disse, muda o teu círculo de amizades. Essas pessoas, elas estão escondendo tudo que elas não gostam em ti. Isso é fato. Mas também vou abrandar aqui, porque talvez tu tivesse em um dia usando sandália de couro com meia, e aí tu esperava que as pessoas te dissessem, mas tu tava lá, gastando rios de dinheiro numa fantasia de cosplay. Aí também as pessoas não tem que te dizer nada, tem que te ferrar. Mas tu é um louco, né? Tipo, aí tu não sabe, tu tá completamente perdido, tem que procurar ajuda profissional. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, eu espero que tenham se identificado minimamente com a nossa revolta contra os jovens e contra os velhos e contra as pessoas da segunda idade. O bom mesmo é tu estar onde os teus pés estão, com a idade que tu estás. É isso. Isso é, exatamente. Isso é bom. Vai, posso finalizar? Pode. Se você é jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será. Velho será. Velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Valeu, beijo!